Se você tem mais de 60 anos e tem o hábito de dormir do lado esquerdo, saiba que o seu coração pode estar sendo literalmente esmagado enquanto você dorme. O risco de uma emergência cardiovascular noturna aumenta em até 40% nessa posição. Sou o Dr. José Varela e hoje vou te mostrar exatamente por que isso acontece e como corrigir isso esta mesma noite, em 5 passos simples. Eram exatamente 2h30 da manhã, quando o Sr. Roberto, 69 anos, acordou em pânico total. Ele se sentou na cama puxando o ar com desespero absoluto, sentindo como se estivesse se afogando dentro do próprio quarto. O coração batia de forma completamente descompassada. Uma agonia tomava conta do peito, e a esposa já estava com o celular na mão, o dedo prestes a discar para o SAMU. Roberto culpou a idade. Bebeu um copo d'água, respirou fundo e voltou a deitar. Deve ter sido o jantar, ele pensou. Mas o que aconteceu naquela madrugada não teve nada a ver com o jantar, com a idade e muito menos com um pesadelo. O gatilho para aquele quase infarto foi uma decisão de apenas 2 segundos que ele tomou no momento de encostar a cabeça no travesseiro. Uma posição exata na cama. Uma posição que milhões de brasileiros adotam toda noite, sem saber que estão esmagando o próprio coração e bloqueando a própria respiração. Neste vídeo, eu vou revelar qual é esse erro fatal de postura. Vou mostrar como ele desencadeia uma emergência cardiovascular enquanto você sonha. E vou te entregar o meu protocolo do sono cardioprotetor, com 5 passos para blindar o seu coração todas as noites. Antes de te contar o que acontece dentro do seu peito quando você comete esse erro, preciso que você entenda uma coisa. Você não está sozinho nisso. Ao longo de mais de 20 anos na cardiologia, eu atendi centenas de pacientes que chegavam no consultório reclamando de falta de ar de madrugada, palpitações ao adormecer e uma exaustão que não passava com nenhum remédio. E sabe quantos deles saíram de outros médicos com receitas de calmantes ou inaladores para asma? A maioria deles. O que mais me frustra, e eu vou ser honesto com você, é que a causa real desses episódios era a mais simples do mundo, o lado da cama em que dormiam. Não eram tumores, não eram doenças raras, não eram problemas que exigiam cirurgia, era uma posição. Uma posição que comprimia o coração, sufocava os pulmões e gerava uma crise cardiovascular silenciosa todas as noites, repetida sem parar, enquanto o paciente dormia achando que estava descansando. Você vai me perguntar, Dr. Varela, mas como uma posição de dormir pode causar tanto estrago? E eu te respondo, porque dentro do seu peito não existe 1 milímetro de espaço sobrando. Os seus órgãos dividem uma caixa apertada, e quando a gravidade entra nessa equação da forma errada, ela pode transformar o seu sono em uma batalha silenciosa e perigosíssima. E hoje eu vou te explicar isso com a clareza que você merece. Mas antes de revelar qual é esse erro específico, preciso que você conheça mais 2 pacientes que viveram situações muito parecidas com a do Roberto. Porque o que aconteceu com eles vai fazer você entender a gravidade desse problema de uma vez por todas. Fique comigo, porque as próximas informações podem literalmente mudar a qualidade do seu sono a partir desta noite. Se inscreva neste canal agora, porque a minha missão aqui é transformar a sua casa em um ambiente seguro para o seu coração. Eu publico toda semana informações médicas baseadas em ciência e em décadas de experiência clínica. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários, de qual lado você tem o costume de dormir? E de qual estado do Brasil você está assistindo? Que Deus abençoe cada um que está aqui agora, buscando cuidar da própria saúde. Vou te apresentar a Sônia, 73 anos, aposentada de Belo Horizonte. Ela sofria de insuficiência cardíaca há 5 anos e tinha um hábito que considerava saudável. Dormia sempre na mesma posição, porque havia lido na internet que fazia bem para a digestão. Toda noite,
Ela adormecia satisfeita, achando que estava cuidando do próprio corpo. Mas o que Sônia não sabia era que essa posição estava alterando o eixo elétrico do coração dela enquanto ela dormia. O resultado? Sônia começou a desenvolver arritmias violentas todas as vezes que entrava no sono profundo. Palpitações tão intensas que a acordavam no meio da madrugada, com dores no peito e uma sensação de terror que ela não conseguia explicar. Ela acordava exausta, como se tivesse corrido uma maratona durante a noite, com o coração acelerado e os pulmões pesados. Os médicos tratavam os sintomas, mas nunca perguntavam em que posição ela dormia. Agora conheça o Mário, 66 anos, ex-caminhoneiro do interior de São Paulo. O Mário tinha o jeito preferido de dormir, todo encolhido, em posição fetal, do mesmo lado de sempre. Para ele, era a posição mais aconchegante do mundo. O que ele nunca imaginou é que essa posição comprimia a caixa torácica dele e dobrava a pressão sobre as válvulas cardíacas toda noite, durante anos seguidos. O Mário desenvolveu uma fadiga crônica brutal. Ele acordava cansado, passava o dia sem energia e os exames não mostravam nada de grave o suficiente para justificar aquele esgotamento. Ninguém investigou o sono. Ninguém perguntou sobre a posição. O coração do Mário passava a noite inteira lutando contra a gravidade e contra a falta de oxigênio, e de manhã ele já acordava derrotado, sem ter recuperado nada. Roberto, Sônia e Mário tinham histórias diferentes, idades diferentes, condições diferentes, mas todos os três cometiam o mesmo erro de 2 segundos toda noite. E agora eu preciso te explicar, com a ciência mais clara possível, o que acontece dentro do seu peito quando você comete esse erro. Porque só entendendo a anatomia do próprio corpo, você vai ter a motivação real para mudar um hábito que carrega há décadas. Imagine a sua caixa torácica como uma mala de viagem pequena e apertada. Dentro dessa mala, o seu coração é uma bomba d'água pesada e robusta, e os seus pulmões são 2 balões de ar macios e delicados. Com o passar da idade, ou se você tem pressão alta e problemas cardíacos, essa bomba d'água fica maior e mais pesada. Os médicos chamam isso de cardiomegalia, ou seja, o coração aumentado, ou de hipertrofia ventricular esquerda, quando a parede do coração engrossa. Agora imagine que você deita essa mala para o lado errado. A bomba d'água pesada despenca em cima dos balões macios. Ela esmaga os pulmões. Você não consegue puxar o ar de forma completa. O coração, sentindo que o oxigênio está caindo, entra em estado de alarme e começa a bater mais rápido e de forma irregular, gerando um estresse cardiovascular perigoso no meio da madrugada. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia chama de dispneia paroxística noturna. Você acorda de repente, sufocando, sem entender o motivo. Esse fenômeno tem um nome técnico que eu quero que você grave: a Síndrome do Esmagamento Noturno. Não é uma expressão que inventei por drama. É a descrição fisiológica exata do que ocorre quando a gravidade usa o peso do seu próprio coração contra os seus pulmões durante o sono. E o pior, isso acontece em silêncio, de forma progressiva, enquanto você acha que está descansando. Cada noite mal dormida é mais um golpe no sistema cardiovascular. A posição errada que Roberto, Sônia e Mário tinham em comum era o lado esquerdo da cama. Dormir do lado esquerdo é o erro número 1. Quando você deita sobre o lado esquerdo, o peso do coração, que já é naturalmente localizado nesse lado do peito, cai diretamente sobre o pulmão esquerdo. A gravidade faz o trabalho de esmagamento. Além disso, estudos do American College of Cardiology mostram que essa posição altera a hemodinâmica cardíaca imediatamente, reduzindo o volume de sangue que o coração consegue bombear e aumentando a pressão sobre os pulmões em até 40%. O erro número 2 é ignorar a falta de ar noturna. Muita gente acorda puxando o ar de madrugada e pensa: foi pesadelo, foi ronco, foi o jantar pesado. Não foi nada disso.
Acordar sufocando é o seu coração pedindo socorro. É o seu organismo ativando um alarme de emergência porque os pulmões não estão recebendo espaço suficiente para trabalhar. Tratar isso como algo banal é um dos erros mais perigosos que um idoso com problemas cardíacos pode cometer. O erro número 3 é a posição fetal do lado esquerdo, exatamente como Mário dormia. Além de jogar o peso do coração sobre os pulmões pela gravidade, curvar o corpo fecha a caixa torácica como se você apertasse um fole de ar com os braços. Isso reduz a entrada de oxigênio nos pulmões em até 30%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O seu coração trabalha o dobro para compensar, e as suas válvulas cardíacas ficam sob uma pressão que não deveriam suportar durante 6 a 8 horas seguidas. O conjunto desses 3 erros forma o que eu chamo de as 3 posições do sufocamento noturno. E quando elas se combinam com uma condição cardíaca já existente, como a insuficiência cardíaca, a hipertensão ou a hipertrofia ventricular, o resultado é uma instabilidade no nó sinoatrial, que é o marcapasso natural do seu coração, provocando arritmias, taquicardias e episódios de dispneia paroxística noturna que se repetem toda a madrugada, destruindo o descanso e acelerando o desgaste do coração. As informações que acabei de compartilhar com você já mudaram a vida de centenas dos meus pacientes. Se isso abriu os seus olhos, deixa o seu like agora. Esse gesto simples avisa ao YouTube que este vídeo é importante e precisa chegar a mais pessoas que estão dormindo do lado errado sem saber. Se inscreva no canal. Agora, me acompanhe até a parte mais importante deste vídeo, o protocolo do sono cardioprotetor, que você vai poder aplicar ainda esta noite. Agora chegamos à parte que eu mais gosto de entregar nos meus vídeos, porque é aqui que a ciência deixa de ser um susto e se torna uma ferramenta gratuita, simples e imediata nas suas mãos. A boa notícia é que o erro que Roberto, Sônia e Mário cometiam durante anos foi corrigido sem cirurgia, sem remédio novo e sem nenhum custo. A solução estava na própria cama deles, e ela está na sua também. Eu desenvolvi ao longo da minha carreira um conjunto de orientações que chamo de Protocolo do Sono Cardioprotetor. São 5 passos que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode adotar ainda esta noite, independentemente do tipo de cama, do tipo de travesseiro ou da condição cardíaca que você já tem. Esses passos foram pensados para usar a anatomia e a gravidade a seu favor, não contra você. Passo 1. O lado da vida. A partir de hoje, se você tem qualquer problema cardíaco, pressão alta, coração aumentado ou insuficiência cardíaca, você deve dormir do lado direito. Ponto final. No lado direito, o coração fica posicionado e sustentado com segurança pelos próprios ligamentos do mediastino, que é a estrutura interna do peito que segura os órgãos no lugar. Sem o peso da gravidade puxando o coração para cima dos pulmões, a respiração flui livremente e o coração trabalha com muito menos esforço durante toda a noite. Passo 2. A rampa de oxigênio. Além de virar para o lado direito, você precisa elevar levemente as costas e a cabeça. Use 1 ou 2 travesseiros para criar uma inclinação suave de cerca de 20 a 30 graus. Esse posicionamento usa a gravidade a seu favor de maneira inteligente. Ele impede que os líquidos do corpo, que naturalmente se acumulam durante o sono, subam em direção ao pulmão. Pacientes com insuficiência cardíaca são especialmente vulneráveis a esse acúmulo de líquido, que os médicos chamam de congestão pulmonar. A inclinação drena esse acúmulo passivamente enquanto você dorme. Passo 3. O amortecedor central. Ao se deitar do lado direito, coloque um travesseiro macio entre os joelhos. Esse passo parece simples, mas tem uma função estratégica fundamental. Ele alinha a coluna vertebral, distribui o peso do corpo de forma equilibrada e, o mais importante,
cria um bloqueio físico que impede o seu corpo de rolar inconscientemente para o lado esquerdo durante a madrugada. O nosso corpo muda de posição várias vezes durante o sono sem que percebamos. O travesseiro entre os joelhos é a sua âncora cardioprotetora durante a noite toda. Passo 4. O abraço de segurança. Abrace um travesseiro extra contra o peito. Esse passo tem um efeito duplo. Primeiro, ele mantém os seus ombros abertos para trás, impedindo que se fechem e comprimam a caixa torácica. Segundo, e mais importante para quem tem problemas respiratórios, ele garante que os seus pulmões tenham o espaço máximo possível para se expandir e encher completamente de oxigênio a cada ciclo respiratório. A diferença na capacidade pulmonar entre dormir com o peito aberto e com o peito fechado pode chegar a 25%, segundo estudos de biomecânica respiratória da Universidade de São Paulo. Passo 5. O alarme médico dos 7 dias. Este é o passo de segurança do protocolo. Você vai aplicar as 4 orientações anteriores a partir desta noite. Se dentro de 7 dias você ainda continuar acordando com falta de ar de madrugada, mesmo dormindo do lado direito e com os travesseiros posicionados corretamente, pare imediatamente de culpar a posição ou a idade. Isso é um sinal clínico sério de que o líquido já pode estar acumulado nos pulmões de forma significativa. Procure o seu cardiologista ainda nessa semana. Não espere piorar. Deixa eu te explicar por que o protocolo do sono cardioprotetor funciona fisiologicamente. Quando você dorme do lado direito com uma leve inclinação, o seu coração fica numa posição que os cardiologistas chamam de posição neutra de perfusão. Isso significa que o sangue flui pelas câmaras cardíacas com o mínimo de resistência possível. O nó sinoatrial, que é o seu marcapasso natural, mantém um ritmo estável porque não há pressão mecânica deformando as câmaras. O resultado é um sono profundo, um coração tranquilo e um corpo que acorda verdadeiramente descansado. E tem mais um detalhe que poucos médicos mencionam. A temperatura do quarto também importa para o coração. O ideal é dormir num ambiente entre 18 e 22 graus Celsius. Quartos muito quentes aumentam a frequência cardíaca, fazem o coração trabalhar mais durante o sono e elevam a pressão arterial. Se você não tem ar-condicionado, um ventilador suave apontado para longe do seu rosto já ajuda a regular a temperatura do ambiente e a manter o seu sistema cardiovascular mais tranquilo durante toda a madrugada. Outro ponto que integra o protocolo é a hidratação antes de dormir. Muita gente evita beber água à noite com medo de acordar para ir ao banheiro. Entendo. Mas saiba que, após 6 a 8 horas sem hidratação, o sangue fica mais espesso e viscoso, dificultando a circulação e aumentando o risco de formação de coágulos. A recomendação é simples. Beba meio copo de água morna antes de se deitar. Não um copo cheio, apenas meio copo. Isso mantém a fluidez do sangue, sem forçar as idas ao banheiro de madrugada. Se você toma diuréticos, medicamentos para pressão alta ou para insuficiência cardíaca, converse com o seu médico sobre o horário ideal para tomar essas medicações. Alguns diuréticos, quando tomados tarde da noite, intensificam a desidratação noturna e a concentração do sangue. Ajustar o horário de um único comprimido, sob orientação médica, pode melhorar significativamente a qualidade do seu sono e a proteção cardiovascular durante as horas mais vulneráveis da madrugada. Lembra do Roberto, aquele senhor de 69 anos, que acordou sufocando às 2h30 da manhã, enquanto a esposa segurava o celular prestes a chamar a ambulância? Pois bem, hoje Roberto tem 72 anos. A esposa dele, a dona Marlene, me ligou no consultório alguns meses depois da primeira consulta, para me contar que ele dorme como um bebê. As palavras dela foram exatamente essas. Dr. Varela, meu marido ronca de satisfação agora. Roberto virou para o lado direito, colocou o travesseiro entre as pernas e outro abraçado no peito,
e a falta de ar desapareceu na mesma semana. Sem remédio novo, sem internação, sem susto de madrugada. Ele deu espaço para o coração dele viver dentro do próprio peito, e o corpo retribuiu com noites tranquilas, energia de manhã e uma qualidade de vida que ele já havia achado que tinha perdido para sempre. Hoje, ele caminha toda manhã, toma o café com a Marlene sem pressa e dorme a noite toda sem acordar uma vez sequer. A Sônia, de Belo Horizonte, passou por uma transformação parecida. As arritmias noturnas que acordavam ela em pânico 3, 4 vezes por semana sumiram em menos de 15 dias depois que ela aplicou o protocolo. O cardiologista dela ficou surpreso com a melhora nos exames de monitoramento cardíaco noturno. Ela continuou com os medicamentos de costume, mas o coração dela parou de lutar contra a gravidade toda noite e ganhou o descanso que precisava para funcionar bem durante o dia. O Mário, o ex-caminhoneiro que vivia exausto, foi quem mais me emocionou. Ele me mandou uma mensagem 3 semanas depois de aplicar o protocolo do sono cardioprotetor, dizendo que acordou disposto pela primeira vez em anos. Ele escreveu assim: Doutor, eu esquecia como era acordar sem dor. 3 semanas. Apenas 3 semanas de uma posição correta durante o sono foram suficientes para o coração do Mário parar de lutar contra si mesmo durante a noite e começar a trabalhar a seu favor. Agora vou fazer um resumo rápido de tudo o que vimos neste vídeo, porque essas informações são importantes demais para ficarem apenas na memória. Os 3 erros mortais do sono são: dormir do lado esquerdo, que joga o peso do coração diretamente sobre o pulmão esquerdo; ignorar a falta de ar noturna, que é um pedido de socorro do coração e nunca deve ser tratado como pesadelo; e a posição fetal do lado esquerdo, que fecha a caixa torácica e reduz em até 30% a entrada de oxigênio nos pulmões. E os 5 passos do protocolo do sono cardioprotetor são: passo 1, o lado da vida, dormir sempre do lado direito. Passo 2, a rampa de oxigênio, elevar levemente a cabeça e as costas com travesseiros em uma inclinação de 20 a 30 graus. Passo 3, o amortecedor central, colocar um travesseiro entre os joelhos para ancorar o corpo no lado direito. Passo 4, o abraço de segurança, abraçar um travesseiro contra o peito para manter a caixa torácica aberta. E passo 5, o alarme médico dos 7 dias, buscar o cardiologista sem demora se a falta de ar persistir, mesmo com o protocolo aplicado. Eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade que aprendi em mais de 20 anos de cardiologia. O corpo humano é extraordinariamente generoso. Ele aguenta muito. Mas ele também pede socorro de formas que costumamos ignorar, chamando de cansaço, de idade, de coisa passageira. A falta de ar de madrugada não é coisa passageira. A exaustão de manhã não é normal. O coração que bate errado enquanto você tenta adormecer está te mandando um recado claro, e você merece ouvi-lo. A noite foi feita para a cura, não para a luta. O seu coração trabalha sem parar durante todo o dia, sem pedir férias, sem reclamar, sem 1 minuto de descanso. A única coisa que ele pede à noite é espaço para bater em paz. Respeite a anatomia do seu corpo. Um sono tranquilo, na posição certa, com a caixa torácica aberta e o coração livre da gravidade, é o maior remédio que existe e não custa absolutamente nada. Cuide também de verificar a sua pressão arterial regularmente em casa, nos horários que o seu médico indicar. Se você toma medicamentos para o coração, nunca interrompa por conta própria. E se você não tem cardiologista de referência, busque um. A prevenção cardiovascular começa no consultório, mas se consolida nos pequenos hábitos diários, e dormir do lado certo é um desses hábitos que muda tudo. Se essa mensagem abriu seus olhos esta noite, me dá um like agora. Esse gesto simples avisa ao YouTube que este vídeo é importante e precisa chegar a mais idosos que estão dormindo na posição errada,
sem saber o risco que estão correndo. Cada like é uma vida que pode ser protegida. Se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Toda semana eu trago informações médicas baseadas em ciência e experiência clínica, pensadas exclusivamente para quem tem mais de 60 anos e quer viver com saúde, autonomia e dignidade por muitos anos ainda. Desça aqui nos comentários e escreva a frase "Coração Livre" para selar o seu compromisso de dormir do lado direito a partir desta noite. Essa frase é o seu contrato com o próprio coração. E eu leio todos os comentários, todos os dias. E eu te faço um apelo final, de médico para paciente. Compartilhe este vídeo no WhatsApp agora. Todo mundo tem um lado preferido para dormir, e muitos idosos estão dormindo do lado esquerdo, sentindo falta de ar toda a madrugada sem entender o motivo. Você pode salvar a vida de alguém que ama com um simples toque na tela do celular. Um clique simples pode fazer mais do que qualquer remédio. Sou o Dr. José Varela. Dediquei este vídeo a cada pessoa que chegou até aqui, porque quem busca conhecimento sobre a própria saúde já está no caminho certo. Desejo a você uma vida longa, um sono profundo e reparador, e um coração que bate livre e forte até o seu último dia. Um abraço muito forte. Até o próximo vídeo.